Talvez a pergunta esteja mal formulada. Quando alguém pergunta como os santos conseguem ouvir milhões de pessoas ao mesmo tempo, já parte de uma ideia que a Igreja oficialmente nunca ensinou, a de que os santos possuem algum atributo divino. Mas não é isso que a fé católica afirma. Ela ensina que só Deus é onisciente, só Deus conhece perfeitamente os corações e só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então talvez a pergunta mais importante não seja como os santos ouvem nossas orações. A verdadeira pergunta é outra. O que significa dizer que Cristo venceu a morte? Às vezes imaginamos a salvação como se Jesus tivesse vindo ao mundo, realizado sua obra e depois voltado para o céu. Nós ficamos aqui tentando chegar até Ele, mas não foi esse o caminho que Ele escolheu. Quando o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade, Ele veio nos unir a si mesmo. Ele quis formar um só corpo. A igreja não é apenas um grupo de pessoas que acreditam em Jesus. É mais bonito. Ele é o corpo de Cristo vivo na história. Toda oração cristã encontra nele o seu fundamento. Mas justamente porque Cristo quis formar um corpo, ele faz seus membros participarem da sua própria vida. Quando você pede oração a um amigo, você não está procurando outro mediador além de Jesus. A oração dele não substitui a de Cristo. Ela participa da oração de Cristo. Agora vem a pergunta decisiva. Se Cristo venceu realmente a morte, ela ainda consegue separar os membros do seu corpo? Se aqueles que morreram em Cristo continuam vivos nele, por que deixariam de pertencer à mesma igreja? É isso que professamos quando falamos da comunhão dos santos. Não estamos falando de pessoas que adquiriram poderes próprios. Estamos falando daqueles que permanecem unidos ao único Senhor. Às vezes perguntam, mas como Deus faz os santos conhecerem os nossos pedidos? A revelação nunca quis explicar esse mecanismo, e esse nunca foi o centro da fé. A verdadeira questão é outra. A morte ainda pode romper a comunhão daqueles que pertencem a Cristo? O Evangelho responde que não. Quem está unido a Cristo continua unido ao seu corpo. Por isso toda a verdadeira intercessão acontece em Cristo, mas justamente porque Ele é o único mediador, sua vida alcança todos os membros do seu corpo. Os santos não competem com Jesus, eles testemunham a força da sua vitória. Cristo salva formando um corpo. E se a morte foi vencida, esse corpo não foi dividido. E aqueles que já estão na glória continuam unidos a nós, porque ninguém pode separar aquilo que Cristo uniu. No fim, pedir a intercessão dos santos não diminui a mediação de Jesus. É uma das consequências mais belas da sua vitória sobre a morte.